Boa noite. Boa noite. Fachin prorroga inquérito da Polícia Federal sobre Temer, Padilha e Moreira. O presidente e os ministros foram citados em propinas na delação da Odebrecht. Quase 2/3 dos brasileiros têm pouco ou nenhum interesse pelas eleições. Pesquisa Ibope aponta pessimismo dos eleitores está ligado à corrupção na política. Ministério Público pede a condenação de ex-diretor do metrô de São Paulo. Fraude atribuída a Sérgio Brasil teria passado de 330 milhões de reais. Quase 20 anos depois, o sarampo volta a ser um problema de saúde pública no Brasil. Campanha nacional de vacinação pretende imunizar 11 milhões de crianças. Um novo projeto vai ampliar o uso compartilhado de bicicletas em São Paulo. Com uma novidade, em vez de estações fixas, pontos móveis espalhados pela cidade. No inverno seco, paulistanos sofrem com o aumento dos mosquitos. O número de reclamações dobrou e a prefeitura tenta amenizar o problema. O Jornal da Gazeta está no ar. O Ministério Público de São Paulo pediu hoje à Justiça a condenação por improbidade administrativa de um ex-diretor do metrô de São Paulo. Ele é acusado de receber propina de empreiteiras durante a assinatura de contratos da linha 5 Lilás. O trecho está há 20 anos em construção e ainda sem prazo para a conclusão. 336 milhões de reais. Esse é o valor que o Ministério Público Paulista diz ter sido prejuízo causado pela atuação do ex-diretor comercial do metrô, Sérgio Brasil, responsável pelos contratos de licitação da linha 5 Lilás. O cálculo inclui a propina que ele teria recebido para favorecer construtoras que ganharam a licitação e o que o metrô pagou a mais no contrato fraudulento intermediado por ele. Na ação civil protocolada hoje, o promotor Marcelo Milani pede que Sérgio Brasil seja condenado por improbidade administrativa e tenha os bens bloqueados liminarmente até atingir o valor de prejuízo causado aos cofres públicos. Se for condenado, ele terá que devolver o dinheiro que foi bloqueado, perderá os benefícios do cargo público e ficará impossibilitado de assumir qualquer cargo por 8 anos. Em uma outra ação criminal que já tramita na Justiça, ele foi acusado de fraude à licitação e lavagem de dinheiro. A licitação existia. O que montou foram cláusulas específicas para que as empresas participantes do cartel ficassem com cada um dos lotes. Ele exigiu a propina para acertar toda essa questão no curso da licitação. Para a Camargo Correia e a Odebrecht, se colocou no edital que tal trecho só seria ganho por quem tivesse o tatuzão. Exatamente como a Odebrecht e a Camargo Correia queriam, e elas ganharam os lotes. Os contratos com as construtoras para as obras de expansão da linha 5 foram assinados em 2010, ano em que José Serra, do PSDB, deixou o governo de São Paulo para concorrer à presidência da República e assumiu o vice, o também tucano Alberto Goldman. Segundo o promotor, além da população, o metrô também é considerado uma vítima da atuação do ex-diretor, que hoje está aposentado. A linha Lilás, que passará a ligar o Capão Redondo até a Chácara Clabim, na zona sul de São Paulo, está em obras há 20 anos e ainda não ficou pronta. Essa obra inacabada e que não acaba nunca, ela tem como fundo principal, entre outras coisas, o pagamento de propina para agentes públicos. O dinheiro que deveria estar no transporte urbano, na mobilidade urbana, ele acaba indo para mãos desonestas e empresas que se vestem de empresas legais e praticam ilícitos. A construção do metrô de São Paulo é um exemplo da incompetência dos nossos governos, todos, para atender às necessidades mais agudas da população. Planejamento nunca foi o nosso forte. Aqui em São Paulo, há estações prontas há anos, mas sem trens. Tem também trens parados há anos, sem trilhos nem estações.
Seria injusto comparar o nosso metrô com o de Londres, é claro, mas o metrô da Cidade do México, por exemplo, está anos-luz à nossa frente. Inaugurado em 1969, tem 226 quilômetros de linhas e se expande muito mais rápido que o metrô de São Paulo. Cresce a média de 5 quilômetros por ano. A nossa média não é nem a metade disso, 1.900 metros por ano. Nesse ritmo, nosso metrô só atende a políticos, empreiteiras e bancos. Há décadas que a população só é agradada quando chega a eleição. O MDB oficializou a candidatura de Henrique Meirelles à presidência da República. Há 24 anos, o partido não lançava um candidato próprio. A candidatura foi confirmada por 85% dos votos. Essa é a primeira vez que Meirelles concorre ao cargo. Ele já foi presidente do Banco Central durante os 2 mandatos do governo Lula e ministro da Fazenda de Temer. O vice de Meirelles ainda não foi definido. Em discurso, ele destacou que o país não precisa de um Messias que se veste de Salvador. A minha candidatura tem um objetivo principal: resgatar o espírito de confiança no Brasil. Presente na convenção, o presidente Michel Temer disse que o apadrinhado político dará continuidade às grandes reformas implementadas em seu governo. No entanto, Temer não deve subir ao palanque com Meirelles, devido ao alto índice de impopularidade do presidente, o que poderia prejudicar o candidato. Apesar de aclamado, Meirelles não é unanimidade no partido. O senador Renan Calheiros voltou a criticar a candidatura. Para ele, o MDB não deveria ter candidato próprio, para não atrapalhar as alianças regionais. O Meirelles tem menos de 1% de intenção de voto. Isso será um mico. Ele vai sobrecarregar os palanques em cada estado e levar para os nossos companheiros uma rejeição universal do governo Michel, que eles, sinceramente, não tem nada a ver. Além de Meirelles, Ciro Gomes, do PDT, Guilherme Boulos, do PSOL, Jair Bolsonaro, do PSL, José Maria Emael, do DC, Manuela Dávila, do PCdoB e Vera Lúcia, do PSTU, também já foram oficializados. O prazo para a realização das convenções termina no domingo. Os nomes dos candidatos devem ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 15 de agosto. O Democratas confirmou hoje seu apoio ao pré-candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. A decisão foi tomada ontem durante a Convenção Nacional do DEM, em Brasília. O DEM faz parte do Centrão, com o PP, PRB, SD e PR. A candidatura de Alckmin vai ser oficializada na Convenção Nacional do PSDB no sábado. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Tá todo mundo aí com peninha do Cangaciro Gomes, porque ele foi enganado pelo Lula, ele que se solidarizou, que disse que ia tirar o Lula da cadeia e terminou sendo passado para trás com o Acordo de Pernambuco. No Acordo de Pernambuco, para apoiar Paulo Câmara, do PSB, o PT rifou a candidatura da neta de Arraes, Marília, e vai apoiar o seu maior inimigo no estado, Jarbas Vasconcelos, um dos candidatos ao Senado pela chapa. Eu não tenho pena nenhuma de Ciro. Ciro começou a campanha paquerando a direita, mas não é que é a direita, o problema não é a direita, paquerando o Centrão, que é a fina flor da corrupção. Queria muito o Centrão por causa do tempo da TV. Como o Centrão correu para o aprisco do Alckmin, ele começou a falar mal do Centrão, do Alckmin, etc. E aí disse que ia acenar para a esquerda. Ele se diz de esquerda. Acenar para a esquerda deve ser parar na frente de qualquer espelho e acenar. De qualquer forma, o Lula deu uma boa enganadinha nele, né? Com esse acordo que o PSB apoia o Fernando Pimentel em Minas e o PT apoia o Paulo Câmara em Pernambuco. Bom, o Ciro, evidentemente, estava pensando que o PSB era favas contadas para o tempo dele. O problema do Ciro é que ele é como aquela história dos Bourbons, né? Que o Talleyrand dizia, né? Eles não aprenderam nada, eles não esqueceram nada e não aprenderam nada. É o Ciro. Então agora o Ciro
ficou furioso contra o Lula e disse que está há 16 anos consolando o Lula. Não, o Ciro passou todo o governo Lula dependente do Lula, o Ciro e o Cid, irmão dele. Foi ministro e sempre ali bajulando o Lula, né? Depois, ele quis ser mais esperto do que a esperteza. E, já que ele talvez não tenha muita admiração pelo Talleyrand, poderia ter pelo Tancredo, que dizia que a esperteza é um bicho feroz, que quando é muito grande, termina engolindo o dono. Pois então, ele quis bancar o coronel malandro e dançou. Com isso, sabe quem ele beneficia? O Alckmin, o inimigo público número 1 da esquerda, né? Pois bem, eu volto terça-feira direto ao assunto. Até. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, Maria Lídia entrevista o deputado estadual Caio França, do PSB, sobre as eleições. Uma doença comum entre as crianças e que estava há muito tempo desaparecida voltou a ser um problema de saúde pública, o sarampo. Só este ano, o Brasil já registrou mais de 1.000 casos. O Ministério da Saúde pretende imunizar 11 milhões de crianças numa campanha que começa dia 6 de agosto. Aqui em São Paulo, a campanha foi antecipada e a vacina começa a ser aplicada nos postos da rede pública no sábado. Será o dia D extra da campanha. Além da vacina contra o sarampo, também será feita a imunização contra a poliomielite. De acordo com o Ministério da Saúde, até ontem, dia 1º de agosto, foram confirmados 1.053 casos. De 17 de julho para cá, houve um aumento de 232 pessoas infectadas pelo vírus. Desde 1999, o Brasil não registrava um número tão alto de casos confirmados em um único ano. Na época, foram 908 em todo o país. Os principais sintomas do sarampo são febre, tosse persistente, irritação nos olhos e manchas avermelhadas. Em todo o Brasil, a partir do dia 6 de agosto, crianças entre 1 e 5 anos podem ir ao posto de saúde receber as vacinas contra a poliomielite e o sarampo. Atualmente, o país enfrenta 2 surtos localizados de sarampo, no Amazonas e em Roraima, e estão relacionados à importação do vírus. Esses estados concentram 97% dos casos confirmados em 2018. Em 2016, o país ganhou o certificado de eliminação do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. E o Ministério da Saúde diz que está empenhado para manter esse status. A transmissão ocorre pelo contato pessoal, por isso a facilidade de contágio. Dobrou o número de reclamações aqui em São Paulo por causa dos pernilongos. Passou de 200 em julho de 2017 para mais de 400 no mês passado, segundo a Prefeitura. Para amenizar esse problema, foi feita hoje uma ação de combate na zona sul da capital. É difícil encontrar em São Paulo quem não tenha se aborrecido nos últimos dias com os famosos pernilongos. Cássio conta que estava complicado até para dormir. Ele mora ao lado deste córrego na Vila Madalena, onde houve uma infestação de mosquitos. Realmente no inverno nunca tinha essa quantidade de pernilongos e a gente está percebendo que precisa tomar alguma atitude realmente a prefeitura. Patrícia também teve que mudar a rotina em casa. Ela mora no Alto de Pinheiros e tem usado inseticidas de tomada em pleno inverno. Como secretária da associação do bairro, ela sabe que outros moradores também têm reclamado. Gente mostrando foto de 20, 30 pernilongos que ele matou em 2 horas de caça. A situação ficou tão complicada que a prefeitura precisou intensificar o combate ao mosquito. Uma força-tarefa foi criada para fazer a aplicação de larvicida. Hoje o local escolhido foi o Rio Pinheiros, na usina elevatória de Traição, na Zona Sul. Uma caminhonete e um barco foram usados para fazer a dedetização. O trabalho foi acompanhado pelo secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, e pelo prefeito Bruno Covas, do PSDB. E essa ação da prefeitura ocorre com mais frequência durante o verão. Mas por causa do tempo seco registrado nas últimas semanas, houve um aumento significativo do número de mosquitos e, consequentemente, de reclamações, principalmente dos moradores que vivem nesta região da cidade.
às margens do Rio Pinheiros. É o ponto que tem mais água parada e, portanto, mais possibilidade de proliferação de mosquitos. Ele está sendo feito em vários outros pontos, por exemplo, da zona leste de São Paulo, em alguns córregos, todos eles mapeados exatamente de acordo com o número de reclamações que a gente tem aqui na cidade. A água suja parada neste trecho do rio forma um ambiente ideal para a proliferação do Culex, nome científico do pernilongo que põe os ovos diretamente na água, todos juntos e sempre no mesmo criadouro. Diferente do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, que gosta de água limpa e coloca os ovos na parte úmida, próxima à lâmina da água. Qual que é a melhor forma das pessoas ajudarem a combater esse tipo de mosquito? Principalmente nas suas residências, evitar o acúmulo de água, evitar jogar lixo em córregos, né? E destinar o lixo adequadamente nos locais corretos. A amamentação é a base da vida. É o tema de uma campanha nacional deste ano para incentivar o aleitamento materno. Nossa equipe foi conhecer um dos bancos de leite aqui de São Paulo, que é referência em doações. A Manuela está agora no colo da mãe. 3 meses de vida e ainda não foi para casa. Por complicações no parto, ela precisou ficar internada todo esse tempo. A mãe dela, a Ana, não podia amamentar e a Manu foi alimentada com leite doado por outras mães. Nossa, isso a gente não tem... É gratidão. Tirar o seu tempo, de repente, de trânsito, de estar com a sua família e pensar numa criança que está num leito de UTI, que precisa desse leite. Então, a gente só tem a agradecer. O leite materno deveria ser o alimento exclusivo das crianças até os 6 meses de vida, sem água, sem chá, segundo recomendação da Organização Mundial da Saúde. Aqui em São Paulo, bancos de leite humano como este são verdadeiros salvadores para crianças prematuras ou que estão internadas em UTIs. No estado, nos primeiros 6 meses do ano, mais de 18 mil bebês receberam doações como esta. Agora, o número de beneficiados tem aumentado ano a ano por aqui. Esse é o 2º ano em que se celebra o Agosto Dourado. Nome dado ao período para chamar a atenção sobre a importância do aleitamento materno. O estado de São Paulo tem a maior rede de bancos de leite do país. São 18 entre hospitais públicos e privados. Em 10 anos, o número de doadoras caiu, mas segundo a supervisora do banco, não é necessariamente um sinal ruim, porque tem mais mães investindo na amamentação do filho. E o volume de leite coletado também não diminuiu. Nós temos uma rede de bancos de leite, a maior do mundo, e sempre tem um banco de leite perto da casa dela. Ela vai fazer o contato se ela quiser ser doadora, se ela percebe que ela amamenta o bebê dela, sobra leite no peito, começa a gotejar, essa mulher tem leite excedente. A Renata é a mãe do Pedro. Ele tem apenas 12 dias de vida e mama bastante, até dormindo. E olha, pode acreditar, ainda sobra leite. Então, essa supermãe veio contribuir. Eu vim aqui doar porque eu fui orientada, né? Porque eu estava com seios assim cheios, empedrados. E então, assim, como estava empedrado, queria dizer que tinha muito leite. E o Pedro não estava dando conta. Então eu peguei e decidi então doar. Agora a Manu, lá do começo da reportagem, está aprendendo a mamar no peito, que deve recuperar a produção do leite da Ana, que sonha também em poder ajudar outras crianças. Se eu tenho a oportunidade de fazer o mesmo, por que não fazer o mesmo? Ou mesmo uma mãe de fora. Hoje o seu filho não precisa, mas você doando, você está ajudando um pouquinho, você está salvando uma vida. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, mandou para a primeira instância um inquérito sobre o senador Lindbergh Farias, do PT. O processo será encaminhado à Justiça Federal do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, quando era prefeito da cidade de Nova Iguaçu, o petista teria recebido dinheiro via Caixa 2 para as campanhas de 2008 e 2010. A informação consta em delação de executivos da Odebrecht. A empreiteira teria feito repasses de 4,5 milhões em troca de facilidades em contratos administrativos do programa Pró Moradia do governo federal, voltado para famílias em situação de risco social. O senador nega. Fachin seguiu o entendimento da corte que em maio restringiu o foro privilegiado, mantendo no tribunal apenas casos que tratem de supostos crimes que tenham relação com o mandato. Pesquisa revela que a maioria dos brasileiros não tem interesse nas eleições de outubro.
Se entre os partidos o clima em torno das alianças é cada vez mais frenético, boa parte de quem vai escolher governadores, deputados, senadores e o chefe da nação permanece alheia. 61% dos brasileiros, segundo o Ibope, disseram que têm pouco ou nenhum interesse nas próximas eleições. A pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, foi feita no fim de junho, entre os dias 21 e 24, e ouviu 2.000 pessoas. De acordo com o levantamento, tanta falta de atenção com o tema é resultado da ideia de que a situação vai piorar com a eleição para presidente da República. 45%, quase metade do eleitorado, disseram estar pessimistas ou muito pessimistas em relação à votação. Já os otimistas, ou muito otimistas, somam 23%. O ânimo das mulheres está ainda mais em baixa. Entre elas, esse índice foi de 18%. A razão do pessimismo em relação ao processo eleitoral não foi aferida em junho. Mas no fim do ano passado, o brasileiro apontou a corrupção como o principal motivo. Também a desconfiança com a classe política e a falta de opção entre os possíveis candidatos. Agora, boa parte da população continua associando a corrupção aos políticos. Mais da metade dos entrevistados, 54%, disseram concordar totalmente ou em parte que não faz diferença em quem votar porque todos os candidatos são corruptos. Apesar do desânimo em relação às eleições de outubro, mais de 2/3 dos brasileiros disseram que acreditam na importância do voto. 70% dos entrevistados concordam totalmente ou em parte que a eleição pode ter potencial para mudar o Brasil para melhor. E para 85%, o voto de cada brasileiro é relevante. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala dos presidenciáveis e a propaganda eleitoral. Cruzando dados de uma pesquisa feita pelo Ibope, a Confederação Nacional da Indústria produziu um levantamento sobre os anseios do eleitor. Revelaram-se, por exemplo, as características que o brasileiro considera relevantes num candidato. Ser honesto e não mentir em campanha, 87%. Nunca ter se envolvido em casos de corrupção, 84%. Transmitir confiança, 82%. Se o eleitor realmente seguisse os critérios que diz valorizar, haveria um massacre nas urnas de 2018. Às vésperas do fim do prazo das convenções partidárias, no domingo, o quadro de candidatos está definido. Há nele uma particularidade. Bolsonaro, Marina e Ciro, mais bem postos nas pesquisas que excluem Lula, dispõem de um tempo miúdo de propaganda. Alckmin, a bordo de um conglomerado partidário estrelado pelo Centrão, tentará superar seu nanismo de votos, ocupando 40% do horário eleitoral. Vai começar a guerra da propaganda. Quem tem estrutura vai ao ar na TV, quem não tem, tentará guerrear com o arsenal da internet. O estudo Ibope-CNI ajuda a entender por que mais de 1/3 dos brasileiros ainda não tem candidato, mas também expõe um paradoxo. Embora 8 em cada 10 eleitores valorizem a honestidade e a verdade, estão no topo das pesquisas um corrupto preso e um populista que vende a ilusão de que a distribuição de armas produzirá segurança pública. Em plena idade mídia, parte do eleitorado ainda não distingue informação de empulhação. Boa noite. O inquérito que investiga o presidente Michel Temer por causa das delações de ex-executivos da Odebrecht foi prorrogado por mais 60 dias. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje a prorrogação do inquérito, que também investiga os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Minas e Energia. Segundo o ministro Fachin, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República apontaram a necessidade de coletar mais provas e depoimentos. O Palácio do Planalto informou que não vai comentar a prorrogação do inquérito. Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso também havia autorizado pela terceira vez mais um prazo para outro inquérito sobre o presidente Temer, que apura se houve propina na edição do Decreto dos Portos. O presidente nega qualquer irregularidade.
O governo federal anunciou hoje que desistiu de nomear Davidson Tolentino de Almeida para a diretoria da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Davidson foi citado numa investigação da Lava Jato que apura esquema de corrupção. Davidson foi indicado para o cargo pelo senador Ciro Nogueira, do PP, também investigado na Lava Jato, que responde a vários inquéritos. O caso da ANS é apenas um de muitos em Brasília. Segundo o levantamento do jornal o Globo, nomes indicados por partidos políticos são a maioria nas agências reguladoras federais. De 40 cargos executivos, 32 são de apadrinhados. Domingo, às 11 da noite, o Hora do Voto recebe os cientistas políticos Aldo Fornazieri e Rubens Figueiredo para debater o cenário político e as eleições. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli. Um novo serviço de compartilhamento de bicicletas começa a funcionar na cidade de São Paulo. Agora é a vez da empresa Yellow colocar suas bicicletas nas ciclovias. A diferença é que essas novas bicicletas não vão ficar em estações e podem ser encontradas em qualquer lugar da cidade. O uso compartilhado de bicicletas é um hábito para muitos paulistanos. Estas bikes são usadas normalmente para passear e percorrer pequenas e médias distâncias. As empresas que oferecem o serviço têm hoje, só na capital paulista, quase 3 mil bicicletas à disposição em cerca de 280 estações como estas. Mas esse número vai aumentar consideravelmente nos próximos meses. Tudo por causa do novo sistema que começou a funcionar nesta quinta-feira. Nós abrimos 500 bicicletas em São Paulo durante 2 semanas. O objetivo dessas 2 semanas é calibrar o sistema para depois dessas 2 semanas, ao redor do dia 15 e 16 de agosto, a gente começar um deployment de 1.500 bicicletas por semana até a gente completar as 20 mil bicicletas previstas para entrar na cidade de São Paulo até o final de outubro, começo de novembro. A principal novidade desse sistema de compartilhamento é que quem quiser utilizar uma bicicleta como esta não vai precisar ir até uma base para pegá-la. Ela estará disponível em vários pontos da cidade em que foi deixada pela pessoa que utilizou pela última vez. Aí é só usar o aplicativo do celular para abrir o cadeado, 3 segundos libera, montar e sair pedalando. A facilidade agradou o Ellison. Ainda podendo deixar em qualquer lugar, né? Facilita para todo mundo. Não tem essa preocupação de ter que voltar para a base com ela. A trava funciona com uma bateria carregada por uma placa solar colocada no bagageiro. Como pode ser deixada em qualquer lugar, de preferência estacionada deste jeito, para diminuir a chance de furto, as peças da bicicleta são incompatíveis com outros modelos. A localização, trajeto, tempo de uso e pagamento são controlados pelo aplicativo. É bem fácil, o aplicativo sozinho explica como usar. E ele também é colaborativo no sentido de que ele está coletando dados para ajudar a cuidar das bicicletas. Mais de 50 milhões de reais foram investidos no projeto. As bicicletas são montadas no Brasil e tem mais de 90% de nacionalização. A expectativa é chegar ao fim do ano com 1,5 milhão de ciclistas. Mais mobilidade e empregos. Para atender a demanda, 110 funcionários foram contratados e esse número vai aumentar. A gente fabricou essa bicicleta no Brasil, na Zona Franca de Manaus. A gente tem toda a parte do aplicativo que também é feito localmente. Quem pedalar a bicicleta da Yellow vai ajudar a gerar emprego. Depois de um mês de julho quente, esse comecinho de agosto está sendo marcado por frio aqui em São Paulo. A temperatura hoje foi de 12 graus de manhãzinha até 17 graus à tarde. E a madrugada deve continuar bem fria. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo até o fim de semana. Para essa sexta-feira, a meteorologia alerta para o risco de chuvas fortes em parte do centro-sul do país. O dia amanhã vai ser de nuvens carregadas em parte do sul, do sudeste e do centro-oeste do Brasil. A previsão é para chuvas volumosas com raios e ventania a partir dessa sexta-feira, principalmente no norte do Paraná, em Mato Grosso do Sul, aqui em São Paulo, em áreas do sul de Minas e no Rio de Janeiro. Esse tempo mais instável permanece pelo menos até segunda-feira. Já o Rio Grande do Sul e o oeste catarinense seguem com tempo firme e friozinho. Vamos ver melhor aqui na nossa tabela de temperaturas?
Olha só, em Curitiba os termômetros ficam entre 8 e 13 graus, com tempo bastante instável. Em Porto Alegre, sem chuvas, mínima de 10 e máxima à tarde só de 21 graus. No Rio, tempo bem fechado e máxima de 25, bem diferente de Cuiabá. Por lá o sol brilha forte e a máxima bate na casa dos 35 graus. Para São Paulo, como a gente já falou, voltam as condições para chuvas volumosas. Áreas de instabilidade se intensificam e espalham nuvens carregadas por praticamente todo o estado. Chove a qualquer hora do dia e há risco de temporais isolados, inclusive aqui na capital. Nas áreas próximas ao estado do Paraná, deve chover forte já pela manhã. Teremos mínimas de 15 e máxima só de 19 graus em Marília, de 20 em Presidente Prudente e de 21 em Presidente Bernardes. Na faixa leste faz mais frio ainda. Em São José dos Campos, máxima de 18 e também na cidade de Sorocaba. E o frio vai continuar na Grande São Paulo, mas olha, vai diminuindo aos pouquinhos no final de semana, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 13 e máxima amanhã só de 17 graus, com tempo fechado por aqui. Aí no sábado o sol volta a aparecer, teremos máxima de 21 e no domingo máxima de 22, todos os dias com chuvas previstas. Economia, a produção industrial cresceu 13,1% no mês de junho, segundo o IBGE. Essa foi a maior alta da série histórica iniciada em 2002. A indústria conseguiu recuperar o fôlego, compensando as perdas durante a paralisação dos caminhoneiros em maio. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 13,5%. Segundo o IBGE, o resultado positivo foi puxado pelos setores de veículos e alimentos. Bebidas e móveis também tiveram destaque. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A indústria retomou a recuperação que vinha tendo antes da greve. A paralisação em maio foi um ponto de corte que trouxe perdas para toda a economia. Produção, consumo, inflação, confiança. Aos poucos, essa piora geral vai ficando para trás. Mas não dá para contar com um embalo muito mais forte. O começo do ano, o primeiro trimestre, já tinha sido fraco. Em abril, os vários indicadores reagiram mais. Aí veio maio, a greve e o tombo geral. Agora se percebe a recuperação de novo, mas muito gradual. O balanço do ano está comprometido. A economia e os vários ramos de atividade vão ter números piores que se esperava, assim como a inflação. Antes se previa que a economia tivesse uma expansão de 3% em 2018. Agora se conta com a metade disso. A inflação anualizada, que vinha rodando perto de 3%, vai passar de 4%. O fato de haver essa reação é positivo, só que não dá para contar com algo excepcional. A produção ainda está quase 14% abaixo do pico registrado em 2002. E tem muita incerteza no cenário, desde a dificuldade de uma reação mais firme do consumo, por fatores como desemprego, até as eleições que impõem maior cautela, por não se saber ainda o que esperar em termos de gestão da economia a partir do próximo ano. Sem esquecer o cenário internacional, a guerra comercial, ondas protecionistas, novos acordos que podem deixar o Brasil numa situação ainda mais desfavorável do que a imposta pela baixa competitividade. Muita coisa pesa na formação dos preços dos produtos nacionais. Precariedade da infraestrutura, problemas de logística, carga de impostos, falta de investimentos para garantir mais produtividade. Enfim, todos os aspectos do chamado custo Brasil. A atividade econômica pode melhorar neste segundo semestre, até pela sazonalidade, mas não vai significar a superação de adversidades ou consolidação de uma reação mais consistente. Isso vai depender de mudanças estruturais maiores da economia, que passam pelo ajuste das finanças públicas e por uma maior confiança até no potencial de o Brasil ter um crescimento sustentável no longo prazo. É o que pode alavancar investimentos, mesmo num contexto de ajuste das contas do governo. E é essa expectativa que explica, em boa parte, o peso que as eleições devem ter na performance da economia nesses próximos meses. Boa noite. A Apple é a primeira empresa privada a ser avaliada em mais de $1 trilhão na Bolsa de Nova York. Ontem, a empresa atingiu a maior alta em 20 anos depois de Steve Jobs tirá-la da falência. Até agora, a Apple estava à frente das principais concorrentes do setor, avaliada em $988 bilhões. A alta deve ao aumento do preço de venda do iPhone, que gerou $11,5 bilhões de lucro no segundo trimestre deste ano. Nesses 3 meses, a Apple vendeu 41.300.000 iPhones em todo o mundo.
O chefe da Unasul, o colombiano Yuri Chilán, apresentou uma carta de renúncia. A União de Nações Sul-Americanas está envolvida numa série de escândalos e a instituição está em penúria. A entidade está sem secretário-geral, sem chefe de gabinete, passa por dificuldades financeiras e ainda corre o risco de perder a sua sede em Quito, no Equador. A Unasul foi criada em 2008 pelos ex-presidentes Lula e Hugo Chávez, da Venezuela, e Néstor Kirchner, da Argentina. O objetivo era aumentar a integração na região e funcionar como um órgão regional sem influência dos Estados Unidos. Oficialmente possui 12 países membros. Em abril, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru suspenderam sua participação no bloco. Na Argentina, os jornais dizem que um juiz vai pedir a retirada do foro privilegiado da ex-presidente Cristina Kirchner. Segundo informações não oficiais, o juiz Cláudio Bonadio deve mandar o requerimento para o Senado nos próximos dias. Um outro pedido enviado anteriormente sobre a retirada do foro da ex-presidente ainda está sem resposta. Cristina Kirchner é senadora desde o ano passado e deve prestar depoimento em investigação sobre esquema de corrupção em obras públicas, envolvendo integrantes do seu governo e grandes empresários. A ex-presidente argentina foi citada em depoimentos com detalhes de entrega de dinheiro em sua casa. O presidente Trump recebeu carta do presidente norte-coreano Kim Jong-un depois da volta de restos mortais de soldados americanos. O conteúdo da carta não foi revelado pela Casa Branca, mas, segundo a Secretaria de Imprensa, o documento seria um desdobramento da reunião entre os dois presidentes em junho, quando o líder coreano se comprometeu a desistir da construção de armas atômicas. Ontem à noite, Trump agradeceu Kim Jong-un pelo envio dos restos mortais de soldados americanos da Guerra da Coreia. Há 2 dias, o Serviço de Espionagem americano disse que não houve interrupção da produção de mísseis de longo alcance pela Coreia do Norte, segundo informações do jornal The Washington Post. Uma nova epidemia de ebola foi confirmada no Congo. É o 10º surto da doença desde a descoberta do vírus no norte do país centro-africano. Uma semana após declarar o controle da doença, o Ministério da Saúde congolês confirmou 4 novos casos no nordeste do país. O surto anterior matou 33 pessoas na mesma região. A declaração foi anunciada depois de 42 dias sem registros de casos. O Ministério registrou também 20 mortes por febre hemorrágica na mesma área. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o deputado estadual Caio França, do PSB, sobre o cenário eleitoral. Até já. O Atende Mais é o serviço de transporte gratuito para pessoas com autismo, surdo-cegueira ou deficiência física severa. Para mais informações, ligue 156. Seu direito de saber é nosso dever. O Arthur faz parte do presente do pai dele e a Casas Bahia faz parte desse momento. Por apenas R$ 109,90, eles resolvem juntos qualquer parada em casa. E você, como vai fazer parte do presente do seu pai? A Casas Bahia também tem J2 Prime com TV digital por apenas R$ 599. Tem geladeira Consul Frost Free por R$ 1.399. O guarda-roupa Texas com 5 portas sai por apenas R$ 699. Dia dos Pais Casas Bahia. Você faz parte do presente. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Neste domingo, Maria Lídia Flandre recebe os cientistas políticos Aldo Fornazieri e Rubens Figueiredo para um debate sobre o cenário eleitoral brasileiro. Hora do voto, neste domingo, 11 da noite.
A pré-candidata à presidência da República, Marina Silva, da Rede, confirmou hoje o ex-deputado federal Eduardo Jorge, do PV, como seu vice. A candidatura de Marina será lançada na Convenção Nacional do Partido neste sábado, em Brasília. A senadora Ana Amélia, do PP, aceitou ser vice na chapa do pré-candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. O partido também faz convenção no sábado. O Pacto Nacional de Neutralidade entre PT e PSB é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o deputado estadual Caio França, que é o líder da bancada do PSB na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigada, deputado. Obrigado, Maria Lídia. É um prazer estar com você aqui. Bom, deputado, o Pacto Nacional de Neutralidade, que foi firmado entre PT e PSB e que está dando tanto o que falar. Há quem entenda que foi uma forma que o PT encontrou, e aí parece que o artífice seria o próprio ex-presidente Lula, de isolar Ciro Gomes, que estava sendo entendido como um rival preocupante. Mas há também quem entenda que esse pacto é para selar uma unidade no Nordeste do Brasil em torno de um nome do PT candidato à presidência da República. Quero ouvi-lo. Qual foi a sua opinião? Foi porque Ciro estava incomodando ou o foco é o Nordeste mesmo? Não, Maria Lídia, eu diria que nem uma coisa nem outra. O partido, depois da morte do Eduardo, na última candidatura, a Marina Silva representou, após a morte do Eduardo, o nosso grupo político. Com a morte do Eduardo, o partido ficou muito fragmentado. A gente aqui em São Paulo, ao longo dos anos, temos relações pessoais e de gratidão, de lealdade com o ex-governador Geraldo Alckmin. E se mantém assim. No Nordeste existe uma relação antiga de um grupo majoritário no partido, de Pernambuco em especial, com o PT. O presidente Lula ainda é muito forte lá. Então, acho que para não trazer traumas para ninguém e para não ser uma coisa a fórceps, a neutralidade nesse momento para o partido eu entendo que é o melhor caminho que o PSB poderia tomar, porque dará total liberdade para a gente aqui em São Paulo seguir o que o nosso coração manda. Da mesma forma acontecerá em Pernambuco, em outros estados. O partido terá aí boas disputas, além das reeleições, teremos novos candidatos. Então, acho que foi uma atitude que deve ser homologada no domingo, na nossa convenção nacional, acertada do partido. Bom, agora, neutralidade que surte efeitos, claro. Essa análise de que Ciro Gomes ficou isolado, ela é repetida em diferentes correntes políticas em todo o Brasil, que ele seria aí um grande perdedor com esse pacto PT-PSB. Bom, e quem é o beneficiário? Nós podemos dizer que Geraldo Alckmin pode ser o beneficiário desse esvaziamento de Ciro Gomes em decorrência do pacto? Eu diria que indiretamente também se beneficia, porque o Ciro é um candidato competitivo, demonstra isso nas pesquisas, é uma pessoa preparada e que, sem a condição de ter um tempo de televisão, de ter um grupo grande de governadores defendendo a sua bandeira, no PDT, que é um partido de médio para pequeno, na verdade, hoje no Brasil, acaba ficando isolado. Mas ainda é um ator importante. Eu considero o Ciro um cara muito preparado nos debates, enfim, eu acho que ele dará ainda muito trabalho para todos os outros demais candidatos. Mas acho que, de forma indireta, o governador Geraldo Alckmin também acaba se beneficiando pelo esvaziamento aí do candidato Ciro Gomes. Bom, mas não houve consenso, né? Nós já vimos aí que diferentes diretórios em vários estados houve protestos. Em Minas Gerais, no Sul, Tarso Genro, então não poupou palavras para criticar essa decisão. O PSB de São Paulo aprova esse pacto de neutralidade do PSB? Nós defenderemos isso no domingo, com certeza, porque entendemos que, como eu te falei, quando o partido está muito dividido, com posições muito antagônicas, se você toma pé para um lado, você acaba perdendo muito do outro. Então, acho que nesse momento, como nós não temos uma candidatura própria, que poderia ter sido do Joaquim Barbosa, ou mesmo do próprio Beto Albuquerque, que foi o vice da Marina na última eleição, como cada um acabou seguindo o seu rumo, Joaquim acabou desistindo, o Beto disputa o Senado no Rio Grande do Sul. Então, entendo que o melhor caminho foi a neutralidade para que os governadores, que têm muitas chances
de eleição, que eles possam fazer o caminho melhor e foge um pouco do pragmatismo, Maria Lídia. Ao contrário, porque se fosse para ser pragmático, o PSB tem um tempo de televisão razoável, tem governadores, tem bancada federal, tem senadores, prefeitos importantes. A gente, vamos dizer assim, trocaria o tempo de TV e toda essa estrutura por estar em algum lado. A gente optou por não fazer essa troca de tempo de TV por estar em algum lado. E era objeto de desejo, né? Tanto que Geraldo Alckmin queria demais o apoio do PSB aqui em São Paulo, principalmente tendo a relação que ele tem pessoal e política com o Márcio França. Agora, Geraldo Alckmin, no PSDB, se dizia que Alckmin teria 2 palanques em São Paulo, que seria do governador Márcio França e o de João Dória. E até havia muito questionamento se isso seria bom para quem, né, se não esvaziaria a força do apoio de Geraldo Alckmin aos 2 candidatos. Mas o que ficou assim, curioso foi que recentemente na convenção que formalizou a candidatura de João Dória, a Alckmin compareceu, e ele que andava assim, bem afastado de Dória, e os 2 lá estavam muito simpáticos. Você achou, muito gente estavam. Elogios, Alckmin fez elogios a João Dória, que tinha um tom de campanha. Elogios mesmo, rasgados, ele fez. Muito sorriso, vai olhar as imagens. Eu conhecendo o governador, achei ele bem sem graça, até na hora de levantar a mão do Dória, super sem... O governador não gosta... Ou é tudo que no PSB vocês queriam? Não, no fundo assim, claro, primeiro que é o candidato escolhido pelo PSDB, então é natural que o Alckmin possa fazer os seus movimentos. Agora, quem conhece o Alckmin viu o jeito de levantar a mão, ele não gosta dessa fanfarronice toda que o Dória costuma fazer. E ele vai nessa convenção agora que formaliza Márcio França? Não, claro que não. O governador é um cara assim, super reservado e é natural que ele possa... Mas ele continua com 2 palanques ou ficou ressentido porque Márcio França não conseguiu trazer o PSB para São Paulo numa aliança com ele? Não, ele sabe o quanto o governador Márcio França continua trabalhando e é leal a ele. E assim, a nossa lealdade, Maria Lídia, não está condicionada à lealdade dos outros. É assim que eu aprendi na minha vida. Eu não posso condicionar minha lealdade com a sua e com a dos outros. Eu sou leal por convicção. E é assim que o governador Márcio França fará com o Geraldo Alckmin. Tem outros candidatos competitivos na nossa coligação. O próprio Álvaro Dias, o Podemos, decidiu nos apoiar aqui na eleição estadual. E é um candidato também competitivo, que a gente tem muito respeito por ele. Vai respeitar o seu espaço na coligação. Terá uma candidatura ou majoritária ou a vice-governador, com o Mário Covas. Então vai ser Márcio França e Mário Covas, já está decidido aqui em São Paulo, estarão no mesmo palanque. O vice de Márcio França será Mário Covas? Não. Vai ser uma decisão... Porque ele, quando esteve aqui, era o candidato ao Senado. E continua nessa... Mas é uma candidatura importante, porque é uma candidatura majoritária, ainda tem a vaga do Senado, uma outra vaga do Senado e uma vaga de vice, para que a coligação que a gente montou junto com outros partidos... Quer dizer, ainda vai definir isso, a questão do vice. Ainda tem até o final desse fim de semana para poder decidir aí, mas todos os nomes que estão sendo colocados a gente respeita muito e trabalha no consenso dos partidos. Bom, falando nessa questão de consenso, falou-se muito de como seria importante uma frente de partidos de esquerda em torno de um único nome que os represente, uma vez que estava ali muito pulverizado, cada partido tendo o seu candidato, etc. Mas não deu certo, a tal da frente de esquerda. E eu vi uma declaração do Guilherme Boulos, que é líder do MTST e candidato à presidência pelo PSOL, em que ele disse que a esquerda no Brasil, e eu pergunto isso porque o PSB está no rol dos partidos de esquerda no Brasil. Centro-esquerda. Mas precisa de autocrítica. Precisa reconhecer o quanto se afastou das pessoas e precisa reconhecer os erros, os partidos, aqueles que tiverem erros do passado. Você concorda com essa avaliação, que a esquerda no Brasil precisa fazer autocrítica? Eu acredito que, assim como a direita também, assim, todos os partidos precisam fazer uma autoanálise, Os partidos estão muito distantes da sociedade. Tanto que hoje, muitas vezes, os partidos servem meramente para cumprir uma
obrigatoriedade eleitoral para você se filiar. Infelizmente acontece isso porque os partidos eles não têm muitas vezes a questão ideológica e o próprio eleitor brasileiro também não se sente assim. Talvez pela quantidade de partidos, pelo modelo como se acontece a eleição aqui no Brasil. Então nada acaba favorecendo. Talvez num próximo governo, um próximo presidente da República, um Congresso novo e desde o início tem condição de fazer uma reformulação aí da eleição eleitoral, reduzindo o número de partidos. Eu defendo o voto distrital, por exemplo. Agora, mas Francis, para encerrar, você é muito jovem, fez ontem 30 anos. É verdade. É isso, eu vi no currículo Vitae que a nossa produção sempre me encaminha do convidado. Parabéns pelo aniversário. Agora, sobre jovens, eu quero perguntar, porque o Tribunal Superior Eleitoral divulgou que no Brasil houve uma queda de 14% no número dos eleitores entre 16 e 17 anos que estão habilitados a votar. Então, que olhar você tem para isso? Por que esses jovens, ao invés de crescer nessa possibilidade, né, de um ato cívico, de decidir sobre o futuro do país, por que a indiferença dos jovens e uma queda de número expressivo? É pelo descrédito da política como um todo, né? E o jovem ele já é mais indignado. E como não tem essa obrigatoriedade, então esse jovem acabou optando por não votar. Mas eu diria que o jovem nessa eleição ele vai influenciar muito nas decisões, porque ele tem acesso a muita informação e hoje, numa família, numa mesa de jantar, o jovem ele tem muita informação até para influenciar a sua família. Então, a gente espera que o jovem, mesmo não estando numericamente ainda numa condição melhor, não tendo crescido, mas ele vai influenciar muito na eleição, aqui em São Paulo bastante, com os projetos que o governador Márcio França tem feito, do GEPOI, enfim, a Univesp, entre outros, e no Brasil também. E eu agradeço a sua entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maria Lídia. Uma boa noite a todos. Estela. Medicamentos caros foram roubados do Hospital São Paulo e uma estimativa preliminar aponta prejuízo de cerca de R$1 milhão. A repórter Fernanda Azevedo está lá e tem os detalhes. Boa noite, Fernanda. Olá, Estela. Boa noite a todos. O assalto aconteceu nesta manhã durante a abertura do setor de almoxerifado aqui do Hospital São Paulo, que pertence à Universidade Federal de São Paulo. 4 criminosos, 2 deles com armas de fogo, renderam o segurança e 4 funcionárias do setor. A ação foi muito rápida, durou cerca de 5 minutos. Após render os funcionários que foram amarrados, os criminosos começaram a carregar uma van modelo Renault com caixas de medicamentos. Um deles falava o tempo todo ao celular, o outro estava com um capuz para esconder o rosto. Do lado de fora, do outro lado da rua, comparsas aguardavam em um carro modelo Fiat. A perícia já foi feita no local. O hospital está fazendo um levantamento dos prejuízos. A polícia, um funcionário, diz que estima que eles tenham roubado R$1 milhão em medicamentos. O hospital informou que, apesar do roubo, o tratamento dos pacientes não será prejudicado, pois os outros setores estão abastecidos. Até agora, ninguém foi preso. É com vocês do estúdio. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou 2 torcedores do Corinthians pela morte de um palmeirense numa briga de rua em 2017. Os réus foram sentenciados a 5 anos de prisão em regime semiaberto. O mecânico Anderson da Cruz Andrade, de 25 anos, e Nerivaldo Moura de Andrade foram considerados culpados pela morte do palmeirense Leandro Zanho na madrugada de 13 de julho do ano passado, após jogo entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com imagens de câmeras de segurança da região, visivelmente embriagado, Anderson Cruz provocou um grupo de palmeirenses que passava pela Avenida Amaral Gurgel, no centro de São Paulo, iniciando uma briga. No tumulto, Anderson foi agredido pelo grupo e socorrido pelo amigo Nerivaldo Moura, que, em posse de uma faca, atingiu Leandro Zanho no meio da rua. A vítima chegou a ser socorrida em um hospital, mas não resistiu e morreu. Com a decisão do Tribunal de Justiça, Anderson da Cruz e Nerivaldo Moura devem iniciar imediatamente o cumprimento da pena, mas podem recorrer da decisão às instâncias superiores. O Corinthians venceu a Chapecoense ontem em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, que também teve o Santos perdendo na estreia do técnico Cuca no comando da equipe.
Jogando em casa, o Corinthians mais uma vez contou com a boa fase do paraguaio Romero para vencer a Chapecoense. O gol aconteceu após o cruzamento certeiro de Pedrinho, que foi completado de cabeça pelo atacante corintiano, que marcou o 6º gol dele em 3 jogos. Final, Corinthians 1, Chapecoense 0. O jogo de volta acontece dia 15 de agosto na Arena Condá, em Santa Catarina. Na Vila Belmiro, o Santos enfrentou o Cruzeiro na estreia do técnico Cuca, mas quem levou a melhor foi o time mineiro, que marcou o único gol da partida com o Raniel aos 35 do segundo tempo. Santos 0, Cruzeiro 1, placar final. As duas equipes também voltam a se enfrentar no dia 15 no Mineirão. O Palmeiras enfrenta neste momento o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil no estádio da Fonte Nova, lá em Salvador, enquanto o São Paulo pega no Morumbi o Clube Atlético Colón, da Argentina, numa partida válida pela Copa Sul-Americana. Por enquanto, os 2 jogos estão 0-0. Papa Francisco considera inadmissível a pena de morte na doutrina católica. Numa audiência com o cardeal espanhol Luís Ladaria, o Papa Francisco considerou a pena de morte inadmissível aos olhos da Igreja porque, segundo ele, é um atentado contra a dignidade do ser humano. Francisco também se comprometeu com a abolição da pena de morte no mundo todo. A orientação do Vaticano passa, a partir de hoje, a ser incluída no catecismo. De acordo com a Igreja Católica, a conduta é proibida em qualquer situação. Um passageiro gravou a queda do avião perto do aeroporto de Durango, no México. O aparelho da Aeroméxico, com 103 pessoas a bordo, caiu logo depois de decolar. As imagens através da janela mostram que chovia forte no momento em que o avião Embraer E190 começava a decolar. O passageiro gravou tudo até o momento em que o avião começa a ganhar altura e, de repente, desce até bater no solo. Tudo fica escuro. É possível ouvir os passageiros gritando. O avião, que iria para a cidade do México, caiu numa área do próprio aeroporto. Indícios apontam que um fenômeno climático com fortes rajadas de vento e granizo pode ter causado o acidente. Ninguém morreu. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Aprenda a superar os traumas psicológicos no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.